Olá, está no ar mais um programa de ideias, com muita música e informação para você que está em casa. Confira nossos destaques. Transitando por Fortaleza, você já deve ter percebido que a cidade ganhou novas ciclovias e ciclofaixas. E também outro meio de transporte, as bicicletas compartilhadas. Diante desses novos projetos, o Entre Ideias de hoje vai discutir sobre as novas opções na cidade para quem pedala e o que ainda precisa ser feito para que ciclistas e motoristas possam conviver em paz no trânsito, além de dar dicas importantes sobre as melhores ciclorotas em Fortaleza, para você usar a sua bicicleta com segurança e, de quebra, ainda conhecer a cidade por outros ângulos. Todas estas questões, já já. E ainda hoje, do talento da cantora Nina Jô. Quantas janelas abri, quanto luar me acendeu, às vezes mal me conheço. Tudo isso aqui no Entre Ideias. E o assunto de hoje são as novas ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza e a situação dos ciclistas que trafegam no nosso trânsito, porque as bicicletas estão ganhando cada vez mais adeptos na capital cearense. E é preciso se planejar para que todos possam dividir o espaço público com segurança. Para participar deste papo, a gente trouxe Ezequiel Dantas, engenheiro técnico do PAIT, Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Fortaleza, a professora de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, Clarissa Freitas, e o arquiteto urbanista Abner Augusto, da Associação dos Ciclistas Urbanos de Fortaleza. Também está com a gente no quadro musical a cantora Nina Jô. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. O cearense está mais consciente com relação ao uso da bicicleta? Se o cearense está mais consciente, né? Eu talvez não colocaria a questão, ou pelo menos não colocaria tanta ênfase na questão da consciência dos benefícios da bicicleta, mas também na demanda e no problema. A gente está vivendo um problema, como você mesmo colocou, de disputa pelo espaço público e um problema de mobilidade muito grande, né? Um aumento muito grande da frota de carros e a dificuldade, a redução da velocidade de você chegar ao seu lugar de trabalho. E aí o uso da bicicleta, assim como outros meios de transporte, vem como alternativa a isso. Então, de fato, há uma consciência dos benefícios individuais do uso da bicicleta, mas há por trás disso uma questão maior, que é uma questão coletiva de dificuldade de mobilidade urbana na cidade. Porque geralmente a bicicleta é usada como atividade física, lazer, nunca como transporte alternativo para as pessoas chegarem ao seu trabalho. É isso mesmo? A bicicleta ela é utilizada para fins de lazer e atividade física, mas ela também é um meio de transporte que pode ser utilizado para deslocamentos aí de curta e média distância. E o que a cidade de Fortaleza está tentando abraçar essa causa agora, né, por meio das iniciativas em relação a esse modo não motorizado, é uma questão mais de reconhecimento da utilização desse modo como um modo de deslocamento para o trabalho, para seus deslocamentos diários, não só para o lazer. Abner, com relação às nossas políticas públicas, estamos no caminho certo? Acredito que sim. Após bastante tempo sem a prefeitura, né, e o próprio estado olharem para essa questão dos ciclistas, né, acredito que agora com a criação do PAIT e do Plano Diretor Cicloviário, nós estamos vendo algumas mudanças já na cidade. Mesmo que no ritmo tanto devagar, mas nós podemos ver que o Estado vem se preocupando com essa questão também de oferecer alternativas da mobilidade, como por exemplo o uso da bicicleta, né, com a criação de ciclofaixas e toda a infraestrutura cicloviária na cidade. Quais as políticas públicas da prefeitura voltadas para o modal bicicleta? Na verdade, Olavo, eu queria até complementar essa questão que você fez ao Abner. A gente está no caminho certo? Eu acho que a gente não tem muitos elementos para falar se a gente está no caminho certo ou não. Assim, o que está ocorrendo
é a implementação de algumas medidas de umas ciclofaixas concentradas em determinada área da cidade, sim, que não é a área que tem maior problema de mobilidade urbana. A gente tem o maior problema de mobilidade urbana claramente no setor sudoeste da cidade, nos bairros do Bom Jardim, indo para Maracanaú. Não é onde está sendo colocada a maior parte desses investimentos em transporte público. Então, isso é uma questão maior que tem que estar, tem que ser destacada, tá? O PAIT, ele é como o próprio nome diz, ele é um plano de ações imediatas, ele é uma série de obras que ainda não há um planejamento para a questão da mobilidade urbana de uma forma mais compreensiva, de uma abordagem mais geral e mais complexa. Né? A gente ainda não tem, por exemplo, a atualização da pesquisa de origem e destino, para a gente poder entender de fato onde é que está concentrado os piores problemas de mobilidade e conseguir resolver essa questão. Voltando à pergunta, quais as políticas públicas da Prefeitura voltadas para o modal bicicleta? Na verdade, assim, eu sou professora de urbanismo, eu ensino planejamento urbano de uma forma mais geral e eu tenho o conhecimento muito mais como cidadã, né, do que a Prefeitura está implementando em termos de ciclovias. Eu ouvi dizer, que acho que o Ezequiel pode falar um pouquinho melhor, que está se fazendo um plano cicloviário, né, que seria uma parte de um plano maior, de um plano de mobilidade urbana. Então, é uma parte, uma questão parcial de um problema maior. Complementando o que a professora Clarice estava citando sobre essa questão do planejamento, é muito importante a gente reconhecer que há uma preocupação agora em traçar, em fazer, na verdade, em se fazer um esforço de compreender essa problemática da mobilidade urbana e traçar aí medidas de médio e longo prazo, que isso vai ser tocado, na verdade, pela questão do Fortaleza 2040, onde, como produto, também teremos aí o plano de mobilidade. Porém, enquanto isso não se efetiva, os problemas da cidade estão urgindo, e no que toca o modal cicloviário, o Programa de Ação Imediata, né, de Trânsito e Transporte, ele traz aí quatro iniciativas nessa área. Existe a revisão do Plano Diretor Cicloviário, que foi realizada juntamente com alguns cicloativistas, e o Plano Diretor Cicloviário ele está sendo agora tendo a revisão final dele, para que depois seja aprovado na Câmara Municipal e vire lei. Você falou do Plano Cicloviário. Plano Diretor Cicloviário, que prevê... Me explica um pouquinho mais esse Plano Diretor Cicloviário para o nosso grande público. Pronto, o Plano Diretor Cicloviário, ele é um plano onde ele vai especificar como será a rede integrada de ciclovias, ciclofaixas, a infraestrutura cicloviária aqui da cidade de Fortaleza. Então ele vai explicitar aonde essa infraestrutura deverá ser alocada, colocando aí como lei, no caso, para o município de Fortaleza, em até 15 anos para execução, o que não significa que esse prazo de 15 anos deverá obrigatoriamente ser extenso, no caso. Pelo próprio ritmo de execução dessas ciclofaixas, nós vemos que é mais provável que esse prazo de 15 anos seja, na verdade, antecipado. Além do Plano Diretor Cicloviário, há esse programa o sistema de bicicletas compartilhadas, né, que é uma forma de estimular deslocamentos de pequena e média distância, integrado com os outros modais de transporte. Explica um pouquinho mais sobre essas bicicletas compartilhadas. Como fica num determinado local, vai para outro, como é que funciona? Bom, o sistema de bicicletas compartilhadas, ele é uma forma de trazer a bicicleta como uma espécie de transporte público, né? Porque a bicicleta fica disponível, ela fica disponível em estações, as estações ficam espalhadas na cidade. Num primeiro momento, os manuais técnicos indicam que as primeiras estações sejam alocadas em regiões da cidade que tem uma concentração de serviços e residências, ou seja, que tenham um uso misto mais adensado, e por isso que está sendo alocado ali na região central, região do Meireles e Aldeota. E o que acontece? Tem as estações de bicicleta, o usuário ele chega na estação de bicicleta, ele faz um cadastro prévio, então ele destrava a bicicleta e ele usa essa bicicleta, faz o seu deslocamento. Mas ele paga? Existe o pagamento, no caso, existe o passe diário, o passe mensal e o passe anual.
O passe diário custa R$5, o passe mensal custa R$10 e o passe anual custa R$60. Mas como incentivo para integrar esse modo ao nosso transporte público, o usuário do bilhete único ele vai ter, na verdade, esse passe gratuito. Então, o uso dessa bicicleta vai ser por períodos curtos de 1 hora para estimular a rotatividade. Então, o usuário pega em uma estação, destrava a bicicleta, faz o seu deslocamento até um outro local onde haja uma outra estação, então devolve a bicicleta. Se o usuário passar de 1 hora o seu deslocamento, ele vai pagar uma taxa adicional. Essa taxa adicional é justamente para estimular essa rotatividade e deslocamentos mais curtos com esse sistema de bicicleta compartilhada. Clarice, você acha que a população vai aderir ao compartilhamento de bicicletas? Olha, eu acho que uma parcela da população, talvez, a gente é uma cidade turística, né? E essa coisa do compartilhamento do aluguel tem também atraído visitantes que não tem como adquirir uma bicicleta, etc. E acho que facilita nesse ponto. Quando eu fui em Brasília, eu fui atrás de bicicleta no hotel, já não tinha no domingo de manhã. Então, é uma questão específica. Aí sim, a bicicleta mais voltada para a questão do lazer, do uso ocasional, muito voltada para a questão do turismo, eu acho que pode ser que funcione sim. Abner, já existe um plano para integrar todos os modais? Bom, eu como só observador, né, dessas políticas, acredito que ainda não. Existem sim esses planos separados, que é transporte público, da implantação dos BRT na cidade e do plano diretor cicloviário, mas acredito que isso ainda não está sendo contemplado pela prefeitura. Acho que talvez no Fortaleza 2040, com planejamento, plano de mobilidade, talvez a gente consiga integrar essas políticas também. E agora eu converso com Nina Jô. Prazerzão enorme tê-la aqui no programa Entre Ideias, Nina. Prazer é meu. Quando Muito obrigado. começou a tua história com a música? É muita coisa. Começamos então por onde? Sou de Curitiba. Curitiba, Sou curitibano. cidade bonita. E passei a morar no Rio de Janeiro no início da década de 80. Fui lá trabalhar com produção inicialmente, mas já pensando na carreira de cantora. Né? Certo. Você lançou recentemente o seu primeiro trabalho CD solo, Caminhos de Mim. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Caminhos de Mim é um trabalho, é o meu primeiro trabalho, né? Que foi baseado nas minhas referências. Porque depois de tanto tempo de carreira, a gente acaba esquecendo as nossas referências musicais. Então foi feito um trabalho muito cuidadoso, foi um trabalho que foi feito em 3 anos, né? Com muito carinho, com muito amor, tentando resgatar essas influências musicais, né? Essas pessoas que me incentivaram tanto no caminho da música, né? Pessoas que eram ídolos e que hoje são parceiros musicais. Né? O que você acha do mercado da música hoje no Brasil? Eu acho injusto. Eu acho um mercado injusto porque a gente tem que saber separar arte de entretenimento. Eu acho que um país como o Brasil, que são vários países dentro desse país, deveria ter um pouco mais de incentivo para todos os segmentos de música. Infelizmente, a gente não tem abertura e incentivo dentro da mídia para que talentos de todas as regiões pudessem falar sobre o seu trabalho. Está mais difícil de se projetar nacionalmente? A internet não está dando aquela ajuda? A internet hoje ela é uma opção, né, que ainda está nascendo, né? A internet ainda é um bebê no Brasil, né? Mas é um segmento, sim, é uma opção bastante interessante para você justamente não ficar nessa dependência. Inclusive para você conhecer novos trabalhos, quer dizer, você não fica dependendo só da mídia hoje, você tem internet para poder te levar, né?
Bem, porque você não depende mais das gravadoras, né? Você faz o seu trabalho Isso. e joga na internet, né? E eu acredito que a divulgação está sendo assim, não sei, é boa a isso divulgação? que eu falo, você tem um braço aí para te auxiliar, realmente a internet mas é claro que você também tem que ter profissionais para que possam te levar ao caminho, porque a internet é muito ampla, né? Muita gente acha que é só você fazer um clipe e jogar no YouTube, que naturalmente isso já vai ser, né, um sucesso. Não é isso, a não ser que você caia nas graças de uma sorte, né, de ser uma coisa diferente, né? Mas também tem profissionais especializados, né, dentro da internet hoje para poder encaminhar esse tipo de trabalho. Mas é uma coisa que te leva para o mundo, né? Exemplificando esse seu primeiro trabalho que você acabou de fazer agora, você joga ele na internet, como é que está sendo feito a comercialização desse trabalho? Esse CD foi lançado por um selo razoavelmente pequeno lá do Rio de Janeiro, a Muse Records, que está me dando uma assessoria muito bacana de distribuição, porque é uma coisa difícil, né, para quem vende um trabalho independente, né? Mas ele está na internet, eu estou no Facebook, porque é um instrumento bastante interessante, que eu utilizo muito para divulgação do trabalho. Eu tenho a minha página pessoal, que é Nina Jo, Nina com H, né? Nina Jo. Nina Jo. Estou lá no Facebook, é fácil de encontrar, tenho a minha página pessoal, tenho a página Nina Jo Divulgação também. A própria Muse Records coloca esse CD à venda na internet, está no iTunes, está na própria página da Muse Records, né? Tem algumas livrarias que já estão com o CD nas prateleiras. Aqui em Fortaleza, ontem fui visitar a loja Desafinado, que já está com o meu CD lá na prateleira, que hoje é difícil também você ter uma loja com CD físico também, mas eles são grandes incentivadores e foram super gentis. E a internet é o instrumento da gente, né? Está lá. Se eu colocar no YouTube, tem coisa minha Nina lá. Jo? Sim, tem. Vamos de música? Vamos. Quantas viagens eu fiz nessas estradas sem fim, quantos atalhos, desvios, amores secretos moraram em mim, quantos minutos contei até dormir sem notar. Quantas apostas perdi sem cartas na manga, sem nunca jogar. Quanto tempo ainda tem pra fazer o que eu não fiz? Quanto do que eu quero agora resta do que eu sempre quis? Quanto custa uma saudade para um pobre coração? Só conhece a liberdade quem conhece uma prisão. Estrelas cadentes
caíram sem ninguém ver. Quantos olhares, desejos cruzaram caminhos sem se perceber. Quantas janelas abri, quanto luar me acendeu. Às vezes mal me conheço no mundo em que vivo e que chamo de meu. Quanto tempo ainda quero pra tentar ser mais feliz? Quanto do que eu tenho agora representa o que eu já quis? Quanto custa uma verdade pra quem vive uma ilusão? Só conhece outra metade quem conhece a solidão. Quanto tempo ainda quero pra tentar ser mais feliz? O Gabinete de Ideias vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Mas vamos curtir um pouquinho mais de Nina Jô. Na porta, lentas luzes de neon. Na mesa, flores murchas de crepom. E a luz grená filtrada entre conversas inventa um novo amor, loucas promessas. De tomara que caia, surge a crooner do norte. Nem aplausos, nem vaias, um silêncio de morte. Quem sabe de si nesses bares escuros? Quem sabe dos outros, das grades, dos muros? Em cada rosto, a lama de não ser o que se quis, a chama quase morta de um sol posto, a dama de um passado mais feliz. Tomara que caia, surge a crooner do norte. Nem aplausos, nem vaias, um silêncio de morte. Quem sabe de si nesses bares escuros? Quem sabe dos outros, das grades, dos muros, das grades, dos muros. Um Cuba Libre treme na mão fria,
triste striptease da agonia de cada um que deixa o cabaré. Lá fora a luz do dia fere os olhos. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Estamos de volta com o segundo bloco do Entre Ideias. Hoje falando sobre as ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza e dando dicas importantes de ciclorotas aqui na cidade para você pedalar com mais tranquilidade e segurança. Conversando com a gente o Ezequiel Dantas, engenheiro técnico do PAIT, plano de ações imediatas de transporte e trânsito da Prefeitura de Fortaleza, a professora de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, Clarissa Freitas, e o arquiteto urbanista Abner Augusto, da Associação dos Ciclistas Urbanos de Fortaleza. Também está com a gente, no quadro musical, a cantora Nina Jô. Por que você optou pela bicicleta como meio de transporte? Olavo, eu optei para a bicicleta como meio de transporte para deslocamentos diários, para ir para o trabalho ou para a faculdade também, quando eu preciso ir. Isso foi há mais ou menos uns 4, 5 meses, depois que eu vi as ações do pessoal do Massa Crítica, do Ciclovida. Eu ainda não era associado a eles nessa época. Vi a iniciativa deles de Fortaleza de bike ao trabalho, e eu comecei assim, a notar mesmo que, pelo fato de eu morar uma distância até curta do meu trabalho, mais ou menos 5 quilômetros, eu já estava muito estressado em pegar ônibus já para o meu trabalho, demorava mais de 1 hora para chegar. E aí eu comecei a notar essa questão da bicicleta. Pô, poderia estar andando de bicicleta aqui em Fortaleza. Aí eu comecei a tentar, né? Peguei minha bicicleta que estava encostada lá no meu quintal, há mais ou menos uns 4, 5 anos já sem usar. Arrumei ela e mandei bala. Eu cheguei a procurar na internet sobre as recomendações, né, que o pessoal costuma dizer, de ocupar a faixa, de sinalizar para onde ir, usar equipamento de segurança e tal, e aí fui tentando, né. O primeiro mês foi muito interessante, assim, porque quando eu comecei a andar, eu percebi que eu demorava mais ou menos assim, 20 a 30 minutos, era menos da metade do tempo que eu demorava para andar de ônibus. Eu fiquei impressionado assim, com essa questão. E é muito interessante, assim. Ainda falta a infraestrutura adequada para a gente andar, mas seguindo as recomendações, principalmente do pessoal do Bike Anjo, que é um encontro que ocorre todo segundo domingo do mês na Praça da SEAT, na Luiza Távora. Tem muito pessoal lá que já anda de bicicleta aqui há anos em Fortaleza e pode dar todo tipo de dica, de recomendação, ou até ir com você para o trabalho algumas vezes para você Você ir se falou acostumando. falta infraestrutura. Acho que eu queria pegar um pouquinho nesse ponto aí, da falta de infraestrutura realmente. Eu acho que a questão da prefeitura, né, do espaço público ter que ser planejado, vai muito nesse sentido. A gente tem em Fortaleza uma cidade com pouquíssimos espaços públicos. Né? A gente tem área de praça ocupada por diversos tipos de atividade, as ruas são muito estreitas, então a rua que é recomendada pelo plano diretor para ter determinada caixa viária, determinada largura, tem a largura reduzida, por invasões ou por aprovações de loteamentos antigos, enfim, por uma série de questões. Então, a gente tem uma disputa por espaço, né? A disputa para estacionar, a disputa para andar de carro, a disputa para andar a pé, a disputa para andar de bicicleta e de moto. E eu acho que faz Você está falando parte... disputa com os motoristas, aqueles carros que andam a 60, você que anda a 20, quer dizer... Você que quer dobrar, você que quer estacionar, você que quer andar, né, ir mais rápido, e o ônibus que quer passar, e as pessoas querem descer do ônibus, e tem o taxista, e tem o pedestre que quer atravessar a rua, e tem o ciclista, o motorista, num espaço muito reduzido. Tá? Então, a gente tem claramente, eu acho que uma das coisas boas desse movimento, das
das bicicletas e da implantação dessas ciclofaixas é que ela vai evidenciar essa disputa por espaço, essa ausência de espaço público que a gente tem. O espaço ele é público, ele não é só do carro, ou só do pedestre, ou só de uma determinada faixa de renda ou de usuário. E aí o papel do poder público em regulamentar esse uso pelo espaço público. Essa questão de evidenciar o espaço, pegando um pouco do gancho do que a Clarice falou agora e também do que ela falou no bloco anterior, sobre a utilização desse sistema de bicicleta compartilhada com a finalidade do turismo, no caso. Existe sim esse viés, mas nós temos um dado que, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, 70% dos deslocamentos diários ocorridos por esse sistema de bicicleta compartilhada são pendulares, ou seja, eles são realmente nesse esquema de casa-trabalho, casa-estudo. Então, esse sistema de bicicleta compartilhada, claro, para a nossa cidade, que é uma cidade turística, tem esse viés, esse ganho importante, mas existe um objetivo muito maior, que é justamente essa significação aí do ciclista com essa nova oportunidade para quem não tem a bicicleta, ou mesmo para quem tem e quer realizar uma integração de forma mais fácil, sem ter que levar a própria bicicleta. Existe esse sistema, vai existir no caso esse sistema agora, a partir de novembro, com as 15 primeiras estações. Então, tem essa questão também, além da questão turística. Quais os pontos da cidade que foram contemplados com o plano diretor? Nós temos a implantação as ciclofaixas que foram implantadas recentemente. Nós temos a da Santos Dumont, nós temos a da Dom Luiz, nós temos a extensão, uma outra extensão da Santos Dumont, nós temos a da Rui Barbosa. Então, assim, essas implantações das ciclofaixas agora, nesse segundo, praticamente a partir de junho até agora, ele vem para criar uma estrutura para receber esse sistema de bicicleta compartilhada. A professora Clarice comentou no bloco anterior que as zonas mais periféricas, no caso, mais afastadas do centro, carecem também de infraestrutura cicloviária, e isso é reconhecido pelo órgão gestor, que já prevê essa implantação dessas ciclofaixas, dessa infraestrutura cicloviária nessas regiões mais afastadas dessas centralidades, realmente. Mas acho que, na verdade, eu queria escutar, acho que eu cortei um pouco, Abner, sobre a questão da infraestrutura, né? Sobre a ótica do ciclista, realmente. O que falta para ele se sentir mais seguro? Acho que o Abner pode ajudar a gente mais aí. Acho que muito além da questão da infraestrutura, eu acredito que o principal problema daqui de Fortaleza é a questão da educação no trânsito. O motorista de Fortaleza ainda não está preparado para receber os ciclistas aqui. Eles consideram como que atrapalha no caminho, que é um veículo lento, que eles têm dificuldade para ultrapassar. Eles não entendem, não consideram nós ciclistas como tivesse num veículo qualquer, como um carro mesmo. É por isso que até essas recomendações que nós tomamos é até para realmente não sofrer acidentes, simplesmente pelo fato que eles não consideraram a gente como um veículo normal e ainda não tem aquela questão de não nos ver no caminho. Considera como algo que não tem relevância ali no trânsito, né? Existe algum mapa identificando essas rotas? Por enquanto ainda não. Tem essa questão do plano diretor cicloviário, mas ele só contempla as áreas que deverão ter, né, no futuro, essas ciclovias e ciclofaixas também. Mas essa questão até de ter infraestrutura é boa, sim, mas eu acho que tem o que ainda está faltando na cidade é essa questão de campanhas educativas e tal, e inclusive até para os ciclistas, para eles saberem como se comportar no trânsito também. Essa questão que o Abner colocou da questão da educação, eu acho que ela vai ao encontro da primeira pergunta que foi feita no primeiro bloco, que é a questão da consciência do cearense em relação ao ciclista. Nós acreditamos que os movimentos cicloativistas são muito importantes para dar visibilidade e voz à problemática que o ciclista vivencia, né? E, no caso, acredito que isso é um processo que já foi mais demorado, hoje em dia não é tão demorado, e esse processo, que é um processo de reconhecimento do modal não motorizado, ele envolve também uma quebra de paradigma, tanto do cidadão comum, quanto das próprias instituições e organizações, tanto do poder público quanto do poder privado. No momento em que uma empresa, por exemplo, coloca um paraciclo, ela está estimulando esse tipo de deslocamento, ela está reconhecendo que existem ali pessoas que poderiam utilizar a bicicleta. Atualmente na prefeitura está ocorrendo um debate
de como organizar uma campanha educativa tanto voltada tanto para motoristas de ônibus, quanto para o motorista do veículo particular, quanto também para o ciclista, para poder atingir e criar uma consciência realmente coletiva sobre a utilização da bicicleta. Esse debate está ocorrendo no momento na prefeitura para ver como que poderá ser viabilizado da melhor forma essa questão da educação mesmo, a educação para o ciclista. Eu acho que é uma questão até mais ampla do que só para o ciclista. Assim, eu sou mãe, eu tenho 2 filhas numa escola grande e quando eu vou estacionar, desço do carro com minhas 2 filhas, eu me deparo com motocicleta na calçada, com carros em cima da calçada e com pessoas que estacionam na faixa de pedestre ou em faixa dupla. Então, assim, a gente é uma questão mais ampla, não apenas para o ciclista, mas para o outro, né? Para o pedestre, para aquele modal que não é o que você está, digamos. E agora eu converso com Nina Jo. Você participou da trilha sonora da novela Fina Estampa, TV Globo. Foi. Numa parceria com o Jorge Versilo. Como surgiu essa oportunidade? Na realidade, o Jorge Versilo é um grande amigo de muitos anos, né? A gente se conhece desde a época que cantávamos na noite juntos, né? Graças a Deus ele seguiu carreira, está fazendo maior sucesso nacionalmente. E na época ele me chamou para fazer uma participação numa canção que ele tinha feito, que era para apresentar para a gravadora. E acabou que essa canção, o pessoal da gravadora gostou tanto que incluiu no CD dele, que ele estava lançando na época, era o DNA. E aí Máriozinho Rocha, Globo, ouviram, chegou até ele e aí foi uma surpresa muito gratificante poder entrar na trilha sonora assim. Nina Jo, você canta de tudo nos shows ou só MPB? Eu costumo dizer que MPB para mim é uma sigla que quer dizer música popular boa. Então eu acho que a gente não pode deixar de ouvir segmentos que te tragam músicas boas, né? Porque tem muita gente que tem um preconceito. Eu nunca duvidei que dentro do segmento de uma música sertaneja eu vou encontrar música boa, sim, né? Dentro do choro, dentro do samba, dentro do pagode. Daí é uma questão de você trazer essa canção para a tua personalidade, de você, né, cantar essa música da forma como você gostaria de dizer, diferente do que foi gravado, do sucesso que foi feito, né? 2015 está batendo a porta aí. Novidades? Quais as suas expectativas? Rapidinho. Minhas expectativas são continuar viajando, divulgando esse trabalho enquanto novo ainda, para poder a gente conseguir portas e aí levar shows, né, para poder fazer um lançamento oficial e cantar para que as pessoas conheçam esse trabalho ao vivo mesmo, né? Vamos de música, Nina Jo? Vamos sim. Que habitas comigo a mesma casa, e na ponta do pé às 6 horas vais embora de sob minha asa. Tu que me moras, que cuidas da minha dor de cabeça e que vais retirando as esporas que sustentam os medos que eu teça. Tu que me mimas, que me beijas os sinais dos rastros, que enlouqueces preso às minhas crinas quando estamos voando nos astros. Tu que me moras, que me curas da febre em que ardo, dentro de ti caminho leopardo que luta com a solidão. Da
Tu que me moras, que habitas comigo a mesma casa, e na ponta do pé às 6 horas vais embora de sob minha asa. Tu que me moras, que cuidas da minha dor de cabeça e que vais retirando as esporas que sustentam os medos que eu teça. Tu que me mimas, que me beijas os sinais dos rastros, que enlouqueces preso às minhas crinas quando estamos voando nos astros. Tu que me moras, que me curas da febre em que ardo, dentro de ti caminho um leopardo que luta com a solidão. Tu que me moras, que me curas da febre em que ardo, dentro de ti caminho um leopardo que luta com a solidão. Tu que me moras, que me curas da febre em que ardo, dentro de ti caminho um leopardo que luta com a solidão. O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Último bloco do Entre Ideias. Hoje falando sobre os ciclistas que pedalam aqui na cidade de Fortaleza e sobre a situação das nossas ciclovias e ciclofaixas. Muitos falam que Fortaleza não é Europa e não está preparada para receber uma malha cicloviária. O que você acha disso? Eu acho essa pergunta ótima, Olavo. Na verdade, não é a Europa em que aspecto? Né? Alguns falam do clima, alguns falam da nossa consciência pelo outro, pelo espaço público, pelo interesse coletivo. Né? E eu tenho convivido assim, com alguns alunos que têm voltado de programas de mobilidade internacional na Europa e que chegam lá, usam a bicicleta e que vão estudar planejamento urbano, disputas de utilização do espaço público na Europa, e eles voltam horrorizados. Professora, lá tem a mesma coisa do que aqui, né? Lá tem o mesmo problema, a mesma disputa, os mesmos grupos que acham que a bicicleta está ocupando espaço demais, ou que acham que o transporte público é muito ruim, ou que acha que precisa de mais vaga de estacionamento para carro. A diferença é que lá existe um Estado mais forte, no sentido de mais capaz de mediar esses conflitos. E que o conflito ele aparece de uma forma mais fácil, né? Os grupos que estão subrepresentados, eles têm mais voz. E é muito legal essa discussão em sala de aula. Com relação, aí uma outra questão é com relação ao clima, né? A gente é muito quente e tal. Então a gente não é a Europa nesse sentido. Bom, já a Europa também faz muito frio e eu cheguei a andar de bicicleta num clima que era muito mais inóspito em determinados momentos do que o nosso clima aqui. Então, eu acho que existem muitos mitos de que nós não somos capazes por algum motivo. A gente precisa acreditar mais no que a gente é capaz de qualificar o espaço urbano. A questão do clima aqui é ótimo. Fortaleza quase não varia a temperatura, é sempre 25, 30 graus. 30 graus. Venta que só. O relevo ele é plano, quase não tem ladeiras também. No meu caminho eu pego só uma ladeira, que vai para a praia ali de Iracema, que não é coisa besta, se você consegue vencer tranquilamente. Eu acho que aqui tem tudo para ter essa cultura da bicicleta mesmo, justamente pela facilidade de andar na cidade. Em relação ao clima, eu lembro que no mês da mobilidade, a Renata Falzoni, acho que ela veio fazer uma palestra aqui, eu lembro de um comentário que ela fez sobre essa questão do clima aqui,
de como essa questão por ter muita brisa, né? Isso se torna agradável para o ciclista, isso diminui a sensação de calor dele, no caso. Claro, a depender do horário em que se pedala, vai ser mais quente ou menos quente, mas quando você está pedalando sobre a bicicleta contra o vento, isso ameniza muito essa sensação de calor, no caso. A legislação do trânsito não é muito branda, não? No caso da legislação, né, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê algumas cláusulas para, no caso, o ciclista ou mesmo a infraestrutura cicloviária. Porém, claro, a cada transformação que a sociedade, que a infraestrutura vive, no caso, em relação a reconhecer esse modal cicloviário, e aí quando você vê uma participação maior de ciclistas na infraestrutura, utilizando a infraestrutura urbana, é claro que tem que se fazer uma avaliação e uma discussão se o nosso código realmente representa as necessidades aí dos ciclistas. Existem trechos onde o trânsito de bicicleta é proibido aqui em Fortaleza? No caso, por exemplo, o ciclista ele não pode pedalar no passeio, na calçada, Sim. a não ser que haja uma sinalização ali de passeio compartilhado. Nem nas madrugadas, onde está tudo vazio? Na calçada, não é Não, adequado. Ele nas tem que ciclofaixas, sair... nas ciclofaixas. Não, na ciclofaixa, assim, quando a gente está falando de ciclofaixa, ali o ciclista ele se utiliza daquele espaço, né? Onde não tem essa infraestrutura de ciclofaixa ou ciclovia, a recomendação é, como o Abner estava colocando, é que o ciclista ocupe a faixa realmente de uso misto, ali, a faixa de tráfego, para poder realizar o seu deslocamento. Ele tem que se comportar como um indivíduo dentro do trânsito, não do trânsito que eu estou dizendo de carros, mas do trânsito de pessoas, utilizando aquela infraestrutura. Ele tem que, como a Clarice estava comentando, ele tem que disputar pelo seu espaço, que nossa infraestrutura viária é um recurso, né? Então ele tem que disputar o seu espaço dentro desse recurso. Para quem está querendo participar dos grupos de ciclistas aqui de Fortaleza, que grupos vocês destacariam? A gente destaca o Ciclovida, né? Que é o grupo que vem promovendo essas ações do Bike Anjo, da questão de Fortaleza de bike ao trabalho, e também que realizou o desafio intermodal no mês de setembro agora, que inclusive serve para mostrar assim com números, né, que a bicicleta é um transporte mais eficiente, mais sustentável e que consegue se deslocar mais rápido na cidade. Para você ter noção, foi impressionante. O deslocamento que a gente fez no desafio intermodal desse ano foi da Praça da Imprensa até ali aquela praça que fica perto do shopping, do Norte Shopping. São mais de 5 ou 6 quilômetros, eu acho, de distância, um pouco mais que isso. E eles demoraram um pouco mais de 20 minutos, 21 minutos. Foi muito rápido, comparado ao carro que demorou mais de 1 hora e o ônibus de 1h30 também. E então, a van, eu fui de van, fui o último colocado. Quais as suas recomendações para quem pretende começar a pedalar? Rapidinho, Clarice. Eu não sei, eu acho que se envolver num grupo é uma alternativa para você não começar sozinho, né? E talvez, acho que fazer um planejamento da sua rota, né, e de horário e etc. E assim, é muito importante, a Clarice estava comentando que nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, você recebeu uma cartilha com as recomendações, né? Se você está pensando em se tornar ciclista, é muito importante que você conheça o que você pode e o que você não pode realizar dentro da rede viária ali. E também é interessante que você entenda como que a nossa infraestrutura cicloviária está distribuída aí em Fortaleza. Quais são as ciclovias, quais são as ciclofaixas, e aí você faz o seu planejamento aí da sua rota diária, dos seus horários que melhor lhe cabem, né? Mas é interessante também que, assim, se você está planejando utilizar a bicicleta para deslocamentos diários, regulares, como casa-trabalho, casa-estudo, é importante que você tenha uma segurança sobre o veículo. Da mesma forma como você tem um treinamento para dirigir um carro, você tem também que ter essa segurança sobre o veículo da bicicleta. Então isso é muito importante. Clarice, sua mensagem, por favor.
seja telegráfica. Eu acho que a sociedade está começando a perceber o olhar pela cidade a partir de um outro aspecto, né? O aspecto do pedestre e não do carro. A gente tinha uma supremacia grande do carro e agora o pedestre, o ciclista, que tem uma outra perspectiva, e isso tem um potencial muito grande de qualificar o espaço público. Abner, Augusto. Acho que também a cidade voltou mesmo a olhar agora para a questão da bicicleta, mas principalmente devido à luta dos movimentos cicloativistas por todo o Brasil, inclusive daqui de Fortaleza também, que vem sempre levantando a população essa questão de que a bicicleta é um transporte viável, que você deve ser respeitado na via. E eu acho que nós estamos caminhando a passos lentos, mas vejo uma mudança assim, significativa nessa questão de olhar para as bicicletas mesmo. Ezequiel Dantas. Bom, o olhar do órgão público, no caso, sobre a bicicleta, até a Clarice comentou, uma coisa que a gente concorda que ela não pode ser considerada como a única salvadora aí do problema da mobilidade urbana, mas ela é sim um ator muito importante dentro dessa problemática toda. Então a prefeitura enxerga um conjunto de ações que considera todos os modos, no caso, convivendo em harmonia para que o problema da mobilidade urbana, ou seja, o seu deslocamento, ele tenha realmente um custo menor para você, um custo de tempo, um custo, enfim, financeiro, de juízo pessoal mesmo. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Obrigado aos nossos convidados pelas presenças. Ezequiel Dantas, engenheiro técnico do PAIT, Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Fortaleza. A professora de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, Clarissa Freitas. E o arquiteto urbanista Abner Augusto, da Associação dos Ciclistas Urbanos de Fortaleza. Obrigado também à cantora Nina Jô. Por favor, um prazerzão enorme. Deixa teus contatos. Muito obrigado pela oportunidade. Lembrando que o meu CD está à venda aqui na loja Desafinado. Tem o blog da Nina Jô, que é só buscar na internet, que tem todas as informações. Meu telefone de contato é 21 98686 4020. Falar com Renata. A você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E não esqueça, gostaria de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideiastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749 1799. Participe. E se você quiser rever esta entrevista, é só acessar nossa página no Facebook Entre Ideias TV Ceará. E fiquem com Nina Jô, fantástica, maravilhosa. Largar desse cais, ir sem direção, seguir os ventos que clamam por mim, tecer minhas teias com minhas mãos, sugar das entranhas desse chão meu fim, digladiar com os dois de mim, ser o São Jorge do meu dragão, dividir meus segredos com a noite, minhas verdades com os céus, trilhar as estradas
portas trancadas por mim, e assim minhas mãos saberão de meus pés, e assim renascer, e assim renascer.